Se você deseja entender, descobrir, compreender como recomeçar, como trazer para a sua vida verdadeiramente um tempo novo, com novas coisas, com novas decisões, com novo posicionamento. Mas por que é tão difícil recomeçar? E é sobre isso que hoje nós vamos falar. O segredo para recomeçar. Eu sou Gleiciane Araújo. Hoje é dia 21 de setembro de 2023 e eu venho servir a você apenas uma palavra. E hoje eu estou muito feliz e quero aqui engrandecer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e glorificar e louvar a Deus por causa da sua vida. Hoje nós inauguramos o vídeo, apenas uma palavra, de número 50, para a glória do Senhor Jesus. E eu declaro, ministro, e creio que virão muitos outros 50, para que a palavra do Senhor venha ser propagada, venha ser o alimento verdadeiro, para te levantar, para te edificar, para aperfeiçoar a sua vida, em nome de Jesus. Agora, pegue a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 9, onde muitos, essa passagem é muito conhecida, essa palavra é muito conhecida, mas eu fico maravilhada pelo quanto que as revelações do Senhor promove uma palavra viva todo dia. E todos os dias o Senhor tem uma palavra nova dentro da sua própria palavra. Isso é mistério, isso é graça, isso é privilégio. Só que isso também advém deste segredo. E eu não estou aqui brincando ou querendo chamar a sua atenção para te dizer, existe um segredo. Existe. Existe, eu vivi e eu preciso viver esse segredo todos os dias da minha vida. E o apóstolo Paulo traz aqui na sua história, no seu testemunho, esse segredo vivo. E você consegue ver com muita clareza, para a glória de Deus. Então, Atos, capítulo 9, versículo a partir do 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los preso a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levantaram e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e não bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias.
E ele disse, eis-me aqui, Senhor, até aqui. E aí você vai continuar lendo a palavra e você vai entender que Ananias foi até Saulo, que estava orando e que havia tido uma visão da parte do Senhor. E quando Ananias chega, Paulo, depois de 3 dias sem ver com seus olhos carnais, sem ter o seu sentido, a sua visão e todos os seus sentidos físicos, humanos ativados, ele volta a ver. Mas aqui nós observamos que Saulo, ele estava indo por um caminho. Ele estava indo por uma direção. Saulo estava perdido. Saulo estava fazendo aquilo que ele acreditava na sua própria torpeza ser o que era certo, ser aquilo que agradaria verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Porque Saulo estava com a sua visão espiritual, estava cega, estava uma visão que nós chamamos de os olhos do coração de Saulo estavam cegos pelo engano do pecado e pela incredulidade, pela dureza do coração. Todas as vezes que existe uma dificuldade de você romper, de você recomeçar, de você fazer algo novo e que se perpetue, subindo, crescendo, se aperfeiçoando, você pode ter certeza, é sinal de que você está perdida. Você não sabe o que fazer, você não sabe se realmente o que você está fazendo é o certo, mas por algum motivo espiritual, você continua fazendo. Afinal, você não sabe fazer outra coisa. Porque, afinal, você não tem uma visão diferente para que você mude de rota, mude de caminho. Só que aqui, a primeira coisa que nós podemos entender e acessar é que há um encontro com Jesus. E você pode ser uma pessoa que confessou Jesus como seu Salvador recentemente ou há muito tempo. E como muitos costumam dizer, eu sirvo a Jesus há tantos anos. Eu aceitei Jesus há tantos anos. Pode ser que você confessou Jesus. E isso não significa que você teve um encontro com Jesus. E quando eu digo um encontro com Jesus, eu não quero que você reduza o encontro com Jesus a algo espetacular, como no caso em que aconteceu com Saulo, onde ele cai do cavalo, onde uma luz aparece, porque o encontro com Jesus, 99,9% das vezes, ele acontece de uma maneira singela, de uma maneira simples, através da sua palavra. Quando você encontra Jesus e quando verdadeiramente você tem um encontro com Jesus, algumas coisas sinalizam que você verdadeiramente teve um encontro com Jesus. E a primeira coisa que acontece quando você verdadeiramente encontra com Jesus é parar de seguir o caminho que você tinha determinado inicialmente. Você simplesmente para. Porque afinal você encontra Jesus. Eu vou segurar minha garganta. Para a glória de Deus. Só que outra coisa acontece.
Só que uma outra coisa acontece. Quando você encontra com Jesus, quando você encontra e a palavra do Senhor entra no seu espírito, você toma consciência e a palavra te confronta. E você percebe que esse caminho que você estava seguindo, essa direção que você estava seguindo, esse plano que você estava seguindo, estava te causando dor, aflição. E aqui Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra aguilhões. Aguilhões são pontas de ferro que e o Senhor Jesus traz aqui uma metáfora para demonstrar tamanho era o sofrimento interior de Paulo. Paulo, ele era obstinado por cumprir aquilo que ele achava que era o seu propósito. Só que ele não tinha a dimensão do quanto aquilo fazia ele sofrer. Sofrer e sem recompensa nenhuma. Porque a recompensa de Paulo seria a morte eterna. Muitas vezes, enquanto nós não encontramos com Jesus, nós acreditamos veementemente que esse caminho que a gente está seguindo é o melhor. Mesmo sofrendo, nós não temos a dimensão que isso é um sofrimento e que isso está causando tanta dor a ponto de parecer que eu estou chutando contra pontas de ferro. Porque eu só tenho noção disso quando eu encontro com Jesus verdadeiramente. Uma outra coisa que acontece quando nós encontramos com Jesus é que pela primeira vez nós conseguimos olhar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se você ainda não fez essa pergunta para o Senhor, eu sinto muito, você ainda não chegou no ponto de inflexão para o recomeço da sua vida. O ponto do recomeço da sua vida verdadeiramente, e eu chamo isso de o recomeço único. E por que único? Porque é só subindo, é só crescendo, é só avançando, é só aperfeiçoando, é só construindo. Porque Paulo, enquanto ele estava seguindo o seu próprio caminho, ele estava em declínio. Em declínio, ele estava só descendo para a destruição. Só que quando o encontro com Jesus acontece, você agora entende a verdade. E eu vou dizer para você, a verdade dói. A verdade dói. Sabe por quê? Porque quando a verdade chega, você se dá conta que achava que vivia para agradar a Deus. Você se dá conta que os motivos do seu coração eram genuínos, eram verdadeiros. Quando você, como o apóstolo Paulo, cai do cavalo nessa caminhada, acreditando que essa direção estava certa, você cai em si e percebe que foi uma vida inteira você andando e seguindo os seus próprios caminhos, os seus próprios planos, sem nunca ter parado para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tive o meu encontro com Jesus exatamente assim. A diferença, eu não estava a cavalo. A diferença é que eu não estava literalmente num caminho, porque nós podemos entender que o caminho são as decisões. O caminho são as nossas escolhas. As escolhas que você tem. As decisões que você tem tomado. Tem verdadeiramente conectado você à vontade do Senhor?
Ou será que você está como Paulo, ou como eu outrora, chutando contra aguilhões e resistindo o recomeço único, que somente o encontro verdadeiro, genuíno, profundo e pleno com Jesus, em confronto, em que a palavra, a verdade confronta a sua condição. Só que algo acontece quando você encontra verdadeiramente com Jesus. E você agora vai conseguir compreender a revelação deste segredo. E este é o segredo que fez e permitiu que o apóstolo Paulo saísse de uma condição de um assassino, do perseguidor da igreja, para se tornar um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, que escreveu a grande maioria de todas as cartas que existem no Novo Testamento. O Senhor, quando você encontra com Ele, o recomeço ele é único, só que ele é somente subindo para a glória de Deus. O Senhor, a glória dele, a honra do Senhor, ela te alcança. Ela te alcança. Só que aí vem uma segunda parte. Quando você encontra com Jesus verdadeiramente, genuinamente, você é levada a descer para um sacrifício. Você quer saber se você está num recomeço? O encontro com Jesus e o sacrifício. O apóstolo Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber. O primeiro sacrifício, ele sempre vai tocar o seu corpo. Não existe sacrifício para Deus verdadeiro e genuíno que você possa fazer para alcançar e para acessar algo em Deus que ultrapasse a dimensão do seu corpo físico, do seu suor, do seu sangue. E de que forma? Paulo esteve em jejum durante 3 dias. O recomeço único, ele sempre precede ao encontro com Jesus e a um sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona em sacrifício, Jesus manda alguém entregar para você o favor dele. Porque Deus apareceu em visão para Ananias. E quando Deus aparece em visão para Ananias, Deus revela para Ananias que Paulo havia perdido a visão, a vista. Só que aqui entra um mistério. Paulo perde a sua visão, a sua vista, o que os olhos carnais podiam enxergar. Só que quando Deus manda Ananias ir e orar por Paulo, Paulo recebe 2 visões. Ele recebe a vista, o que os seus olhos carnais poderiam enxergar, e ele recebe a visão espiritual. Que, na verdade, enquanto ele já estava ali cego em oração, o sacrifício colocou ele na posição de acessar o que Paulo havia perdido durante a sua caminhada chamada vida. Sabe por que Paulo chutava tanto contra os aguilhões? Sabe por que Paulo sofria tanto, mesmo achando e mesmo tendo a certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus? Porque
ele fazia tudo com esta vista aqui. Esta vista aqui, se você olhar no capítulo 9, Atos 9, versículo 9, diz assim, visão. No original, significa blepo, do grego. É o ato de ver, ver com os olhos, ver com os sentidos físicos, carnais, humanos. Então, aqui Paulo havia perdido isso. Só que a perda dessa visão humana de Paulo revelou a Paulo que há muito tempo ele havia perdido a segunda visão, que é a visão fundamental, que é a visão espiritual. E aí, no versículo de número 10, diz assim, eu vou ler para você. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e não bebeu. Isso no versículo 9. No versículo 10, e havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão. E ele disse, eis aqui o Senhor. E o Senhor disse, levanta e vai para a rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. A visão, a palavra visão aparece 2 vezes neste versículo 12. Só que a primeira visão, o Senhor estava falando que em uma visão o apóstolo Paulo, que aqui era Saulo, teve uma visão de Ananias entrando. Você sabe o que significa a palavra Ananias? Ananias significa favor de Deus. Ananias significa Deus tem me favorecido. Só que a raiz da palavra Ananias significa Anás, que significa humildade. E teve algo que Paulo acessou através da visão espiritual. Ele acessou o favor de Deus para que Deus enviasse a Paulo, a Saulo, a humildade. A ausência de visão espiritual nos coloca numa posição de arrogância e orgulho, porque a humildade, sabe o que é humildade? É o favor de Deus que te alcança. E sabe como você acessa a humildade? Através do sacrifício. E sabe como a humildade ela entra na sua vida? Aqui, visão espiritual. A visão que aqui em Atos 9, 10 e Atos 12 diz, no original é oral, que significa ver com a mente, ver com o espírito, tornar-me visível ao Senhor. E aí a raiz diz orama, que significa visão, aquele que é visto ou uma visão. E aí vem mais profundamente. A visão que diz em Atos 9, 12, significa levantar os olhos, olhar para cima, recuperar a visão perdida. Quando você encontra com Jesus, quando você recupera a sua visão, você encontra favor de Deus. E você só recupera a sua visão espiritual quando você entra em sacrifício. O sacrifício, ele sempre precede o maior segredo para o recomeço. O maior e grandioso poder e segredo para qualquer recomeço
e para o grande recomeço único da sua vida. É a humildade. A humildade, você não acessa ela pedindo em oração. Você não acessa visão espiritual orando apenas. Você acessa a visão espiritual que agora te coloca como alvo do céu e coloca você agora com o olhar para o verdadeiro caminho. Quando você encontra com Jesus, quando você encontra com a verdadeira palavra, inevitavelmente você desce em sacrifício. Só que quando você desce em sacrifício, o Senhor, ele se revela para você. Ele se revela. E a visão espiritual é aquilo que livra você dos aguilhões. A visão espiritual é o que tira as escamas dos seus olhos para que você possa ver o caminho a seguir. E quando isso acontece, você acessa o favor de Deus. O favor de Deus somente é acessado. Ananias, ele somente é enviado para Saulo quando Saulo está em jejum e oração. E Ananias, o favor de Deus, a humildade, a graciosidade de Deus entra na vida de Paulo. E quando a humildade entra na minha e na sua vida, sabe o que acontece? Você discerne o caminho. E agora você tem uma nova visão. E uma nova visão do caminho. E agora você não tem mais dúvidas. E agora você também não está vivendo no extremo sofrimento. E agora você está guiado, guiada pelo caminho, no caminho, pelo Espírito Santo de Deus. Não é possível ser guiada pelo Espírito Santo de Deus sem sacrifício, porque sem sacrifício não tem visão, e sem o sacrifício que te dá a visão, você não acessa o favor de Deus. Porque o sacrifício, ele molda você. Ele molda, ele renova você e te posiciona no favor de Deus. Sem esse segredo de acessar a humildade é abrir mão de viver de acordo com seus olhos carnais e viver com uma nova visão. A visão em que você está com os seus olhos fixos no caminho que é mais alto, que é mais pleno, que é mais completo e que é único, verdadeiro. Quando os teus olhos contemplarem que não há outro caminho para viver e ser plenamente alegre, feliz, verdadeiramente, enquanto isso não acontecer, não há recomeço. E você vai sempre estar em ciclos de recomeços que sempre voltam, que são os 360 graus. Você sai daqui e volta para o mesmo lugar. O recomeço que o Senhor Jesus está te chamando hoje. E só para você saber, nós estamos hoje iniciando uma série. A série Chamado ao Recomeço. O chamado para o recomeço. O Senhor está te chamando para o recomeço. E Ele está pedindo para você, desce em sacrifício. É tempo de sacrifício. Porque sem sacrifício, você não consegue acessar o grande segredo, que é a humildade. E a humildade é o segredo de Jesus. E Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
O segredo de Jesus está exatamente aqui, nessa palavra para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. E se essa palavra falou, confrontou o seu coração, te colocou numa posição diferente para o recomeço, compartilhe com mais 7 pessoas. Se inscreva aqui no canal, você que é nova, novo. Curta essa palavra, deixe aqui o seu comentário, o seu pedido de oração. E o quanto, como essa palavra veio de confronto na sua vida hoje. Amanhã estaremos aqui para a glória de Deus, com apenas uma palavra. Força e coragem é necessário para recomeçar de forma única e excelente.